Olá a todos, depois de longas 2 semanas estamos retomando os vídeos aqui no canal. Eu até tinha dito para vocês que eu tiraria férias nesse período. Não consegui tirar o período inteiro, tirei 3 ou 4 dias e alguns compromissos me chamaram de volta ao trabalho. Só que me tomaram tanto tempo que eu resolvi me concentrar neles, já que eu havia dito que não iria gravar de qualquer maneira. Mas agora vamos retomar o canal aqui com normalidade, porque há muita coisa que eu preciso trazer para vocês. Para começar, nós vamos falar sobre o corte de gás russo que pode desmoronar as redes elétricas europeias, mas não fica só nisso. Eu quero lembrar a vocês que nós estamos num momento de mudança muito grande no mundo. Por que é que as coisas estão mudando na política, na geopolítica, na questão toda aí que envolve essas decisões da classe dominante internacional? Porque certos sinais aí estão surgindo, né? Não vamos nem falar deles aqui, vamos nos concentrar na geopolítica, mas vocês estão acompanhando aí as coisas que estão aparecendo nos céus do mundo inteiro. Mas de quem é a culpa, por exemplo, da fome que está acontecendo no Sri Lanka? E o que isso tem a ver com os jovens e as mulheres, quando o Papa disse, não, se fossem eles que estivessem no poder, nada disso estaria acontecendo? Será que é isso mesmo ou será bem o contrário? Vamos analisar tudo isso, a começar por a questão do corte de gás russo e do colapso das redes elétricas europeias. Um analista sueco especializado em commodities alertou que um corte russo de gás para a Europa pode não apenas levar a preços mais altos para a eletricidade, mas também pode colapsar as redes elétricas. Vejam para onde as coisas estão rumando. Aqueles que estão me acompanhando há mais tempo talvez tenham visto, acho que foi até lá no outro canal, no canal Jason Rosa, quando eu gravei um vídeo subindo as escadas do edifício onde eu resido, dizendo, olha pessoal, vai faltar energia lá na frente. Nem se falava ainda em G entre Rússia e Ucrânia, isso não existia, mas eu disse, olha, uma das fases disso aí que está por vir é falta de energia. E ainda comentei, no Brasil o risco é menor, mas existirão outros lugares em que isso vai se intensificar e vai acontecer. E aí eu comentei, disse, olha, o problema é que os hospitais precisam de energia, tudo precisa de energia, até mesmo o dinheiro está se tornando digital. E aí eu falei sobre um aspecto muito corriqueiro da vida, mas que causaria muitos problemas. Imagine você que mora num andar alto, ter de subir e descer das escadas, se você tiver uma idade, se você tiver algum problema físico, se você tiver que levar e buscar filhos da escola, se você tiver que trazer compras para dentro de casa, enfim, coisas corriqueiras, como isso atrapalharia você chegando em casa e não tendo energia. Mas o que está acontecendo? Por que o corte de gás lá na Rússia pode causar isso e por que isso pode acabar se espalhando pelo mundo? Ele disse o seguinte, você precisa manter a tensão na rede, porque quando ela cai muito pode entrar em colapso. Existe o risco que isso aconteça na Europa quando o consumo for reduzido. Por quê? Porque ela é programada para ter uma certa tensão. Se essa tensão não for respeitada, que ela cai demais, os transmissores podem simplesmente queimar, colapsar, e aí se corta definitivamente mesmo a transmissão, né? Ele diz, não quero parecer alarmista, mas em termos de fornecimento de eletricidade é uma situação muito problemática acontecendo isso antes dos meses de inverno. Isso é um cenário aterrorizante. Ele disse, pode custar mais não sei o que por mês, aqui não vamos nem entrar em detalhes de valores, para uma família. Se o preço subir mais de 10 coroas por kWh, as indústrias também podem se tornar não lucrativas e ser forçadas a se desfazer de mão de obra. Então é uma espécie de cadeia de acontecimentos negativos, uma coisa vai empurrando a outra. Agora eu me pergunto, será que eles não sabem que isso tudo estava por acontecer? Se você que está bem atento para o que está acontecendo no mundo e percebe sinais aí de mudança, não sinais advindos da mão de governantes, da classe dominante, mas situações que estão no nosso entorno, aí quem que está olhando para o céu, ao contrário do conselho daqueles que nos filmes dizem, não olhe para cima, quem está olhando para o céu vê que o mundo não está mais normal. E eles que observam muito bem os céus do mundo em que nós estamos vivendo sabem disso e me parece que estão preparando um cenário. Isso me leva a essa segunda notícia. Grupos de CRME organizado impulsionam o aumento desse mesmo elemento na União Europeia. Por que já se você está focando na União Europeia? Novamente,
ela é uma espécie de espelho para o resto do mundo. Se aquele continente que é considerado o ápice, o pináculo, o melhor exemplo de desenvolvimento do mundo está passando por coisas assim, você imagine quando um Brasil da vida eventualmente entrar em colapso como eles estão quase por entrar. Muitas coisas ainda estão sendo controladas, mas estão quase por entrar. Haverá uma virada de chave repentina, tá, pessoal? É mais ou menos como dizia lá, usando aí, talvez vocês vão achar que está fora de contexto, mas é mais ou menos como quando Noé estava por entrar na arca e as pessoas diziam, não, nada vai acontecer. De repente ele entrou, fechou a arca e desabou água. E aí o que aconteceu é que pegou todos de surpresa. E assim será também agora quando houver a tal da virada de chave. A maioria das pessoas, infelizmente, não observa o mundo em que está vivendo. Bom, então, o novo relatório da Europol alerta para o fato de que os grupos do CRME organizado recorrem cada vez mais à violência na prossecução dos seus objetivos. E essa violência representa uma ameaça à segurança pública da União Europeia. Não me diga, nós não podemos falar quem é que são os grupos que estão causando isso aí, mas todo mundo sabe quem é que trouxe tudo isso para a Europa e por culpa de quem? Quem será que trouxe isso para lá? Vamos ver aqui. Justamente aqueles que são agora as maiores vítimas disso. Que diz essa matéria aqui, estatísticas, as estatísticas de quem é que está sofrendo mais com isso. Depois de diminuir desde 2016 os fins de vida internacional na União Europeia, aumentaram 3,5% em 2020. As mulheres representam 37% das vítimas em comparação com 36%. Então, elas ainda são a minoria das vítimas, mas eles focam muito nisso. As mulheres vítimas do fim da vida intencional, ocasionada por familiares ou parceiros, aumentaram para 4,3% por milhão de mulheres em 2020, como um possível efeito do flagelo, eles dizem. Um aumento de quase 10%, ou seja, como tiveram de ficar mais em casa, os conflitos aumentaram. Por quê? Porque não há aquele comportamento, vamos dizer assim, como era de antigamente, nem tão antigamente assim, onde havia mais compreensão entre os lados. E aí se descobrem certas coisas, muitas vezes, e isso acaba levando à violência. Se você abrir as páginas policiais do jornal da sua cidade, da sua região, do seu estado, você vai ver que 50% das vidas findadas são por causa disso aqui, tá, pessoal? Não é dito, mas faça uma pequena investigação e você vai descobrir. Então, essa liberalização moral aí que eles disseram, não vai dar nada, pode fazer o que você quiser, seu corpo, suas regras, está dando nesse tipo de coisa. Mas o que o Papa falou a respeito disso? O Papa disse que é legítimo aos jovens rebelar-se contra as Gs. Tudo bem, mas o que ele disse? Segundo Francisco, ele disse que se as mulheres governassem o mundo, não haveriam tantas Gs. E eu pergunto ao Papa, quem é que governa a Europa? Quem são as principais mandatárias da Europa? O que isso acabou causando, em relação ao que está acontecendo na Ucrânia agora? Será que se as consequências tivessem sido medidas de forma mais direta e racional, isso teria acontecido? E ele não fica por aí, ele diz que se o mundo fosse governado pelos jovens, não haveria também tantas Gs, porque aqueles têm toda a vida diante de si e não a querem destroçar e desperdiçar, mas vivê-la em plenitude. Será mesmo? Bom, eu na minha parca experiência de vida, não tenho tanta experiência de vida quanto o Papa, mas eu, puxando aqui levemente, rapidamente da memória, eu sempre vejo acontecer nas páginas policiais também, aparecerem nomes de jovens, geralmente pessoas aí próximas aos 20 anos, muitas vezes menos, mais próximas dos 30, mas é mais ou menos nessa idade, aqueles que estão mais envolvidos com violência. As pessoas de idade, elas vão começando a ficar mais racionais, aqueles que não chegam a uma certa idade, muitas vezes não chegam porque eram afeitos à violência e sua vida foi terminada justamente por conta disso. E aí as pessoas vão ficando mais sábias e
mais fracas fisicamente falando. Então, a racionalidade aumenta e o físico diminui de potência. Então, a realidade é que se o mundo fosse governado por pessoas, homens racionais de mais idade, em grande quantidade, normalmente a coisa seria mais bem pensada, o mundo seria mais um jogo de xadrez, e de certa forma do que um campo de disputas violentas, vamos dizer assim, né? Ah, Jason, mas você não tem experiência, quem tem mais experiência é ele está certo. Bom, realmente eu não tenho experiência, só que eu busco a experiência de quem tem aí, vamos dizer assim, milhares de anos para confirmar aquilo que eu estou dizendo, que é um trecho bíblico citado em Isaías 3, 12 a 13, onde ele diz: crianças governam o meu povo, o poder está nas mãos das mulheres. Meu povo, as autoridades estão enganando vocês, estão lhe mostrando o caminho errado. Quem é que são as autoridades que estão enganando o povo? Não se deixe enganar, pessoal. Para onde é que eles estão levando as coisas? Então, eles estão colocando no poder justamente aqueles que eles sabem que vão conduzir as coisas exatamente como eles querem. E aí, esse conselho milenar dado por alguém que tem toda a experiência do mundo e muito mais, disse, meu povo, as autoridades estão enganando vocês, estão lhes mostrando o caminho errado. O Senhor Deus vai apresentar a sua causa, Ele está pronto para julgar o seu povo. E é isso aí, pessoal, as coisas estão se encaminhando para um destino bastante complicado para o mundo, para dizer assim pouco, para falar algo leve para nós retomarmos o canal. A maioria das pessoas acha que tudo está normal, que tudo está bem, que tudo está dando certo, enquanto aqueles que têm um mínimo de observação, que têm observado as coisas com o mínimo de atenção, já percebem que não, que as coisas estão colapsando, que o rumo para o qual as autoridades estão dando ao mundo não é um rumo correto, elas estão mostrando um caminho errado e não é, na minha opinião, por acaso. Há uma agenda devido ao calendário do Criador. É assim que nós começamos retomando o canal e é assim que nós vamos levar os demais vídeos. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.